Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Gente, eu vim trazer hoje um assunto não muito agradável. Um assunto, assim, revoltante. Um assunto revoltante, né? Que quando você pensa logo nesse assunto, você pensa, poxa, que covardia. Não é, pessoal? Eu vim aqui trazer para vocês o tema hoje de maltratos aos idosos. Quem nunca ouviu falar, né, gente, de maltrato aos idosos? Quando você liga a televisão, você coloca no jornal, quantas vezes a gente não já ouviu notícias de falarem que em asilos, não é, pessoal? Em asilos, ou seja, os filhos, mas em asilos muitos idosos são espancados. Poxa, eu já vi imagens, gente, imagens no Facebook de idosos, gente, sendo... Eu não sei como que conseguiram, né? Mas no Facebook se consegue tudo. Fotos de idosos com olho roxo, com marcas, uma coisa, sabe, que você vê e olha, que revoltante. Uma coisa que dá revolta é isso, né, gente? Violências com idosos, com crianças e homem bater em mulher. Mas, gente, tem a violência, né, contra os idosos, mas assim como tem a violência contra os idosos, também existem as leis que favorecem aos idosos, né, gente? E eu dei uma pesquisada para saber sobre. Esse vídeo eu fiz inspirado, gente, num assunto que minha mãe veio a conversar comigo, que essa semana minha mãe reencontrou uma amiga de família. Uma senhora, ela está com 87 anos e minha mãe falou que ela é uma amiga de família. E o que aconteceu com essa senhora? Essa senhora, ela tem filhos, né? E ela viajou, acho que para morar com os filhos dela. Acho que os filhos dela quiseram levar ela, né, gente, para outro estado. E esses filhos dela, gente, ao invés de cuidar, ao invés de dar atenção, carinho, porque é isso que o idoso precisa, porque o idoso, gente, às vezes você olha assim e fala, ai, que velho rabugento, ai, que velho chato, né, gente? Muitas das vezes minha avó quando era viva, minha avó chamava, ai, Maera, me dá água. Eu falava, meu Deus, toda hora minha avó quer me chamar, meu Deus, minha avó é chata, toda hora ela me chama. Tinha horas que tinha que ter paciência, porque toda hora ela chamava, ela queria uma água, ou às vezes, como ela não podia mais andar, ela queria saber, por exemplo, ela queria saber se a porta da cozinha estava fechada, ela queria que eu olhasse se tinha alguma coisa no quintal, se tinha alguma coisa para guardar, que guardasse. Ela ficava, ah, Maera, vê isso pra mim, toda hora. Ah, Maera, vai ali ver aquilo pra mim, faz isso pra mim. Tem que ter paciência, né, gente? Eu falava, meu Deus do céu, minha avó realmente, minha avó é chata. Mas não, por conta de ela estar naquela condição de não poder mais ser como ela era antes, né, como antes ela que cozinhava, ela que cuidava da casa, mas aí depois de ficar velha, ela ficou numa situação que ela estava usando fraldas, andava de andador e não cuidava mais, né, gente? Não cuidava mais da casa. E isso gera, assim, até uma depressão, né, no idoso. Então a gente tem que entender e se colocar no lugar deles. Então, gente, a história dessa dona, que inclusive era amiga da minha avó, não é, gente? Os filhos dela levaram ela e ao invés de cuidarem da dona, gente, eles roubaram ela, né? Fizeram empréstimo com o nome dela. Eu sei que a dona voltou, a filha falou que... A outra filha dela que ficou, né? Falou que eles defasaram ela, usaram e abusaram dela e devolveram ela toda ruim, acho que até com sem dentes ou faltando dentes na boca, uma coisa assim. Eu sei que a casa dela tá quebrada, tá com obras a fazer. Eu acho que o salário dela agora está vindo descontado por conta dos empréstimos que os filhinhos dela fizeram, né, gente? É uma coisa assim que dá revolta, porque você pensa, poxa, a pessoa é idosa, tem os filhos ao invés de querer cuidar da mãe,
né? Porque a mãe, às vezes, a vida toda lutou, trabalhou para dar o melhor para aquele filho depois de velho, marmanjo, vai querer viver às custas da mãe, vai querer viver às custas de pensão, de idoso, que ganha um salário mínimo, gente. Ah, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que dá revolta. É uma coisa assim de uma pessoa sem caráter. Para mim, a pessoa é sem caráter, a pessoa é aproveitadora, encostada, vagabunda. Tem um monte de sinônimos para a pessoa que faz isso, né, gente? Me desculpem aqui, mas é verdade. É uma coisa assim que dá revolta. E eu sei que essa dona agora está nessa situação, mas agora você não vê, né, gente? Os filhos podendo cuidar, podendo, ao invés de levar a mãe para querer cuidar, para querer, sei lá, proporcionar o melhor para a mãe, não. Fizeram uma covardia, uma coisa dessas. E ainda depois deportaram a coitada da mãe, né, nessas situações. Eu sei que isso acontece muito. A gente estava vindo no ônibus um dia desses, aí a gente encontrou dois senhores, né? Uma senhora idosa e um senhor também já idoso. Aí ele estava indo receber, mas aí ele estava indo receber sozinho, gente. E ele precisava de um auxílio, de uma ajuda, mas estava indo receber sozinho. Por quê? Porque se levar os filhos dele vão querer roubar ele. Então ele prefere ir sozinho para não sofrer, né, gente, o roubo do próprio filho. Aí a dona estava conversando com ele, a dona estava do lado dele conversando, quando eu vou receber, acho que eu não levo filho nenhum, porque esses filhos só vão para roubar, e tal, a dona falando. Poxa, o filho não podia ir com o pai, não podia ter o maior prazer de levar o pai, né, gente, para receber. Igual minha mãe falou, ir lá no mercado passar, fazer as compras pro pai, não. O safado do filho quer roubar o pai. Mas vê se isso não é uma baita de uma safadeza. A pessoa trabalhou a vida toda, depois se aposenta, enquanto o filho tá cheio de gás, cheio de saúde, ao invés de querer até trabalhar para poder ajudar o pai, os pais idosos, não, eles querem tirar o pouco que o idoso tem. O salário mínimo, gente. Pelo amor de Deus. Aí, gente, eu sei que eu pesquisei sobre a lei do Estatuto do Idoso, né, gente? Aí eu pesquisei para saber como funciona, o que diz essa lei. Aí eu quero ler aqui para vocês que eu anotei aqui. Estou preparada, minha gente. Anotei aqui alguns pontos para vocês. O que é o Estatuto do Idoso? Aí aqui está dizendo que o Estatuto do Idoso é o idoso ter direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à liberdade, direito à dignidade, direito ao respeito, direito à convivência familiar e comunitária. Uma das coisas que me chamou mais atenção aqui, eu acho que todos os direitos são importantes, né, gente? Mas direito à vida, né? O idoso, né? Porque ele é um idoso que ele vai ser largado como se fosse um trapo velho que não serve para nada. Não. Ele tem direito à vida, ele tem direito ao esporte, tem direito a um lazer, a ser livre, a ser digno, a ter dignidade, a ser digno, a ser respeitado também. E é isso que quer dizer o Estatuto do Idoso. O que aqui fala dos direitos do idoso, que ele tem o direito assim como eu que sou jovem, você que é jovem ou é um jovem senhor, uma jovem senhora, direito como uma criança tem, né? Esses direitos aqui são os direitos básicos de um ser humano. O direito que o ser humano tem, o idoso também tem, né? Porque o idoso é um ser humano, não é porque ele é idoso que ele tem que ser esquecido, maltratado, desrespeitado, não é, pessoal? Aí aqui fala também o que diz o Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior
a 60 anos. Aqui está falando a idade que a pessoa é considerada idosa, né? A partir de 60 anos. Aí aqui o número da lei do Estatuto do Idoso é 10.741. Artigo 2. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Foi o que eu falei para vocês, né? O idoso ele pode gozar de todos os direitos que nós seres humanos temos, né? Sem prejuízo de proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física, mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Até espiritual, né, gente? Até o espírito do idoso. Aqui está falando, que eu entendi daqui, o idoso gosta de todos os direitos fundamentais, inerente à pessoa humana. O que eu entendi aqui é que o idoso tem o mesmo direito que qualquer outra pessoa, né? Assegurando, ele tem direito de todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde. Ou seja, essa lei aqui é para proteger o idoso, né, gente? É para proteger a saúde do idoso, a saúde mental, física, espiritual, emocional. Não é, pessoal? E também a gente vê muitos casos também de filhos que jogam os pais nos asilos, tendo condições de cuidar, mas jogam os pais no asilo como se os pais não, sabe, como se os pais não valessem nada. Mesmo, sei lá, por exemplo, mesmo se a pessoa fosse rica, por exemplo, a pessoa é rica, aí tem lá uma empregada que, tipo, empregada que cuidou de você desde que você era pequenininha, foi sua babá, aí sua empregada fica velha, não pode mais trabalhar, aí você pega a sua empregada e joga no asilo. Eu acho assim, mesmo que ela não é sua mãe e ela não é o seu pai, mesmo assim ela tem uma ligação com a família, tem uma afeição com a família. Mesmo assim, eu acho que a pessoa tendo condições pode sim, né, cuidar dessa empregada com todo amor, com todo carinho, sem necessidade de colocá-la no asilo. E aí o idoso vai pro asilo ainda para sofrer maus tratos. Não é, gente? Aí que é pior. Aí é sofrimento total. Por isso que muitos caem em depressão. Existe idosos que sofrem de depressão porque realmente, assim, o idoso ele é igual criança. O idoso ele é igual criança. Assim como um bebê recém-nascido precisa de cuidados, assim como a criança tem seus sentimentos, igual minha mãe fala, que se uma criança cair e aquele pai estiver por perto e a criança vê que o pai está, a criança vai abrir a boca, vai abrir o berreiro, mas se o pai não estiver, aquela criança, ela vai levantar e vai andar sozinha, né? A criança tem essas coisas de sentimentalismo. A criança assim a criança é uma coisa assim muito pura, muito sentimental, né? A criança tem muito sentimento, a criança é manhosa, né? Tem criança que é mais manhosa, tem criança que tem ciúme do irmão, da irmã, aí você tem que estar ali orientando. Ou a criança chora porque é frágil, a criança chora por vários motivos, né, gente? E assim é o idoso. O idoso também tem dessas coisas. A pessoa quando fica idosa, diz que volta a ser criança, não é? O idoso ele volta a ser criança. Por isso que nós temos que ter paciência com os idosos. Nós temos que ter paciência com ele. A gente tem que se colocar no lugar dele. Sabe que eu ouvi uma história? Vou contar pra vocês. Eu ouvi uma história assim. O marido e a mulher. Tipo, pegou o pai da esposa, já que ele não tinha ninguém, né? Morava sozinho, pegou o pai da esposa pra morar junto com ele.
Tipo, a filha trouxe o pai para morar junto com ela, o marido e o filho. Aí tá. Aí o idoso sentado na mesa na hora das refeições fazia... Não tinha mais coordenação para segurar a colher, sujava a mesa toda e era aquela bagunçaiada toda na mesa. E a filha e o marido ficavam sem paciência com aquele idoso, porque ele sujava a mesa toda. Poxa, como pode? Você não tem... Como você pode sujar a mesa toda? Não tinha paciência, porque idoso, né, gente? Perdeu a coordenação das mãos, não tinha mais, né, a coordenação motor. Então sujava, igual a criança, né? Quando tá aprendendo a comer, não suja. Então, assim era o idoso. Aí o que a filha fez? Pegou o idoso e colocou ele para comer fora da mesa. Colocou ele para comer fora na mesa, tipo colocar o idoso para comer no chão, bem afastado deles. Aí o filhinho deles de 3 anos falou assim: mamãe, papai. Então já sei que eu vou fazer quando vocês ficarem velhos. Eu vou tratar vocês assim como vocês tratam o meu avô. Perceberam, gente, a história? Tipo, eles estavam, além de eles darem mau exemplo para a criança, quando a criança crescesse ia fazer igual que eles estavam fazendo. Não ter paciência, não ter amor, não ter carinho. É isso que quer dizer essa história. Aí, imediatamente os dois, né, o marido e a mulher, ficaram tristes e voltaram com o idoso para comer na mesa. Porque senão, quando eles ficassem velhos, né, o filho ia querer fazer igual. Eles não iam querer, né, gente, sofrer. Ninguém quer ser desprezado, eles não iam querer ser desprezados, né? Gente, eu não terminei não, tem mais uma coisinha aqui para me ler para vocês. Aí aqui agora eu vou falar sobre a lei que dá prioridade aos idosos. Ó. Em 2017, o Brasil editou a lei número 13.466 e sob a mesma se define que dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Isso aqui está falando que os idosos acima de 80 anos em lugares, como eu quando ando de trem, eu vejo essa plaquinha aqui. Essa lei aqui não é só para idosos, também serve para mulheres gestantes, também serve para crianças especiais, autistas, crianças com deficiência. Aqueles bancos que tem amarelos, né, preferenciais quando você vai no ônibus, ou o idoso com mais de 80 anos tem prioridade numa fila, não é? E essa lei aqui foi criada em 2017, foi editada em 2017, porque já deveria existir, mas aí ela foi editada. E aqui eu quero falar de outra lei para vocês, né, gente? Porque a pessoa pensa que vai fazer essas coisas, além de ter a lei de Deus, né? Porque Deus não é cego, Deus vê tudo que acontece. Ainda tem a lei dos homens, né? Tem uma punição para a pessoa que maltrata os idosos. E essa punição é da lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Olha o que diz essa lei, gente. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas, porque isso é desumano, né? Ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigatório, a fazê-lo ou sujeitando ao trabalho excessivo ou inadequado. Pois aí quando eu fui pesquisar isso, tinha uma imagem de um filho falando assim pra velhinha: hoje não vai ter comida não, hoje eu não vou te dar comida. Tipo, tem filhos que deixam, né, os pais idosos passarem fome. É muita maldade, né, gente? Aí tem a pena, né? Tem a pena para essas pessoas que fazem isso. A primeira pena é a mais razoável de todas. É pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. A mais razoável. Se o caso for mais razoável, a pena de 2 meses a 1 ano de multa. E a outra é
Se de fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Aí se já houver agressão contra o idoso, né? A detenção é de 1 a 4 anos. Já se resulta a morte, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Aí no caso se resultar a morte, né, pessoal, é de 4 a 12 anos. E eu ainda acho que ainda é pouco. Para mim, podia ficar a vida toda, Deus que me perdoe. Porque é uma coisa assim, tem coisas que é do caráter mesmo do ser humano. Tem coisas que a pessoa tem aquela índole ruim, cruel, má. Eu acredito que todos nós somos pecadores. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus pecado é tudo igual. Eu acredito que as pessoas podem mudar, mas tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá, que a pessoa não quer mudar, a pessoa quer ser daquele jeito. Então vai pagar pelas consequências. Se existe a lei, para quem não sabe, para quem aí não sabia, existe a lei que defende o idoso. E eu sei que é isso, gente. Queria deixar esse recado aí para vocês refletirem. E quero saber se vocês concordam comigo também. Se vocês não concordam que isso é uma falta de caráter, uma falta de... né? Porque o idoso, uma pessoa tão frágil que precisa de cuidados. Como é que a pessoa vai usar de força com o idoso para querer bater, para querer agredi-lo, sabendo que o idoso está ali frágil, numa situação frágil? Não é, pessoal? Como isso? Isso não cabe. Isso com certeza é uma falta de caráter, é uma covardia. Aí eu lembro que quando eu ia para casa da minha avó, quando ela era viva, que ela morreu, gente, em maio desse ano. Ela morreu com 81 anos. Eu lembro quando eu ia para lá, eu gostava de dar banho nela. Eu gostava tinha que colocar fralda, minha avó estava bem obesa. A gente se divertia a beça. Colocava a fralda nela, falava, levanta, avó, vambora. E assim, eu sempre... Depois que eu entendi que minha mãe conversou comigo, minha mãe falou, poxa, o idoso, ele volta a ser criança, então tem que ter paciência. Tem que ter paciência com o idoso. Minha mãe sempre falou, eu sei que sua avó é chata, minha avó sempre foi muito exigente com a minha mãe, com os filhos, né? Minha avó sempre foi muito exigente, minha mãe falava que se não arrumasse a casa, o couro ia comer, que antigamente, né, tanto a mãe dela quanto o pai era rígido, exigia, né, que eles fizessem, que eles ajudassem. E minha avó, ela sempre foi assim, sempre foi uma pessoa que sempre gostou de cuidar da casa e tal. Então, minha mãe fala, eu sei que sua avó, ela tem o jeito dela, mas a gente tem que ter paciência com ela, porque ela já é uma idosa, uma senhora de 81 anos, né? Então, tinha que ter paciência com ela. Eu sei que eu gostava muito. Aí, toda vez que eu vejo uma idosa, quando eu vejo sobre idosos, sei lá, dá vontade de pegar todos os idosos, abraçar assim, sabe? Tomar conta, tratar com carinho, porque é isso que eles merecem, né, gente? Depois de trabalhar tanto, depois de talvez ter uma vida de luta, de batalha, poxa, pra sofrer, não, tem que ter a honra, né, gente? Tem que ser honrado. Aí eu sei que eu gostava muito de ficar com a minha avó, de dar banho nela, de fazer comida. Poxa, eu gostava muito, muito mesmo. Eu sei que antes dela falecer, eu passei uma temporada lá com ela, e foi a temporada da despedida, gente. Porque foi uma despedida mesmo sem eu saber. Foi em janeiro desse ano, eu fiquei lá, a gente ria, conversava, papeava, né, pessoal? Assim, tudo fazendo para ela se sentir bem. Porque o idoso, ele é carente. O idoso, se bobear, se deixar ele sozinho, esquecido, ele vai ficar em depressão. Porque está numa idade frágil, uma idade que precisa de cuidado, de atenção. E
deixar ele esquecido ali, com certeza não vai fazer bem a ele. Então muitos preferem morrer, muitos falam, ah, não tenho mais prazer em viver, quero morrer. Porque já tá velhinho e ainda pra sofrer. Aí eu sei que é isso, eu tenho assim lembranças boas com a minha avó. A minha lembrança boa que eu tenho com ela é essa lembrança, gente. Essa lembrança dessa temporada que eu passei com ela no começo do ano. Muito boa, gente, muito boa lembrança. Eu lembro que a gente se arrumou, a gente foi pra igreja, eu acordei cedo, já falei, vambora, já fui animando ela, vambora, avó. Ela tomou banho, arrumei ela, a gente foi uma bênção, foi muito bom, graças a Deus. E agora eu tenho certeza que ela foi embora, mas foi com Jesus, está com Jesus, graças a Deus. Bem, gente, esse é o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhe, tá bom, gente? Porque esse assunto é muito interessante, é muito bom saber sobre esse assunto. Vocês aí que têm seus pais, já idosos, ou tem uma tia, é bom vocês saberem disso, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Beijo, gente.